A paz do Senhor, meus irmãos. Shalom Aleichem. A paz seja convosco. É um prazer estar com você para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, EBD, que nós temos no formato online, a fim de atingir muito mais pessoas, muitas pessoas a mais, quanto isso for possível. Então é um prazer ter você conosco, a fim de estudar a palavra de Deus. Quem ama a palavra não acha pesado nenhum tipo de esforço. Hoje nós estamos na lição de número 4, cujo título é Paulo, a vocação para ser apóstolo. Antes, todavia, eu quero divulgar nosso curso de escatologia online. Atenção, você que tem prazer em estudar a palavra de Deus. Eu quero apresentar meu curso de escatologia online. Você pode fazer no conforto da sua casa. No módulo 1, nós temos a situação dos mortos, essa questão de céu, inferno, tudo isso nós abordamos aqui. O arrebatamento da igreja será antes da tribulação, depois da tribulação, tudo isso discutimos aqui. Como será? Todos esses detalhes nesta aula, o arrebatamento. E por fim, os galardões, quando a igreja será galardoada no tribunal de Cristo. Tudo esses três assuntos fazem parte do módulo 1. Apenas R$ 39,90 o módulo 1. E nós temos ainda o módulo 2, e nesse módulo tratamos sobre as nações do anticristo, a religião do anticristo, a pessoa do anticristo e a marca da besta. E o módulo 3, 144.000, as duas testemunhas, os três anjos, enfim. Está aqui na tela para você ver as aulas do módulo 3. Cada módulo custa R$ 39,90, mas se você adquirir os três em uma vez só, eu consigo fazer com que um módulo saia de graça. Adquira 2 e o terceiro sai de graça, tá bom? Então, cada módulo R$ 39,00, comprando os 3, eu consigo por R$ 70,00. Muito barato para tudo que você vai receber. Tá bom, queridos? Vamos para a aula de hoje, cujo título é, então, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Nós temos aqui o texto áureo em 1 aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Verdade prática: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Vamos para o comentário da lição, a leitura você pode fazer aí na sua casa, o texto base, que será comentado no decorrer da lição, está em Atos, capítulo 9, versículo 15 ao 22, e Gálatas, capítulo 1, do 11 ao 18, você pode ler aí no conforto da sua casa. Vamos para o comentário desta lição e temos aqui o seguinte: nesta lição estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida de sua vocação e sua escola de formação no deserto da Arábia. Assim teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. Verdade, queridos, como Deus usa o tempo. Então, a formação de Paulo no deserto da Arábia. Queridos,
homens de Deus, e por que não dizer mulheres de Deus, não se levantam do dia para a noite, tá? Deus precisa de tempo. Deus precisa de tempo para fazer de você, também de mim, homens de Deus. Não é do dia para a noite que se levanta um pregador, um obreiro. Não é de elevador que se sobe no ministério, mas é degrau por degrau. É na escada das aflições. E veja bem, no deserto, queridos, deserto não é ruim. Deserto, ele é necessário para a formação do homem de Deus. O hebraico, a palavra deserto, Bamidbar, no deserto, se escreve com as mesmas letras Bamidaber, que quer dizer falando. E segundo os sábios, quando duas palavras são escritas com as mesmas letras no texto hebraico, é porque elas estão conectadas espiritualmente. Então a palavra falar e deserto estão intrínsecas, porque o deserto é onde Deus fala contigo, comigo. O deserto é quando Deus trata com o nosso ego, com as nossas vaidades. O deserto, a gente não tem outro recurso a não ser depender de Deus. E é ali que estamos mais aptos para ouvir a voz do eterno nosso Deus. Então Deus precisa do tempo. O tempo, ele é a favor de Deus, porque o tempo é necessário para que haja um trabalhar na nossa vida. Não é do dia para a noite que se faz um pregador, um obreiro, como eu mencionei anteriormente. Quem sabe você não está com paciência de esperar o tempo de Deus. Mas nós precisamos passar pelos desertos. Deserto você só entra no deserto porque você pediu para entrar. Como assim, pastor? Quando você disse, Senhor, eu quero mais de ti. Ao dizer isso, Deus pensou, só tem um jeito, levar ele, levar ela para um deserto. Porque é ali que Deus consegue formar o teu caráter e o meu. O ponto de partida para a vocação de Paulo, chamada e presciência divina. A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Ele mesmo confirma esse fato aos Gálatas quando escreve: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Gálatas 1:15. O apóstolo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Cristo e foi vocacionado por ele para uma grande obra. O livro de Atos atesta para uma chamada presciente quando o nosso Senhor diz a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Assim, Paulo foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, e teve a sua visão recuperada. Amados irmãos e irmãs que estão aqui comigo nesta aula,
Paulo foi escolhido desde o ventre da sua mãe. O próprio Jesus disse para Ananias: ele é para mim um vaso escolhido. Eu não quero entrar aqui na discussão de calvinismo ou arminianismo, embora como pentecostal e arminianista, cremos que o homem tem livre arbítrio para decidir servir ou não a Deus. No entanto, amados, eu quero colocar aqui o seguinte: às vezes eu prefiro ficar com a Bíblia e deixar Armínio de lado e deixar Calvino de lado. Eu fico com a Bíblia. Na Bíblia, sim, senhor, tem gente que foi escolhida. Está aqui o texto, você vai lutar contra o que está aí na tua tela, na tua Bíblia. Paulo foi escolhido. Isaías foi escolhido, Jeremias foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Jesus escolheu os 12 apóstolos. Então, há escolhas. Os escolhidos são a minoria. Os escolhidos são aqueles selecionados para uma grande obra, para pregar para os que serão chamados. Tem um pouco de Calvino na Bíblia e tem um pouco de Armínio na Bíblia. Agora, eu não sou nem calvinista, de jeito nenhum, e também sou arminianismo, mas arminianista com algumas reservas. Ou seja, tem escolhidos. Jesus disse: muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Eu uso a seguinte, eu organizo isso na minha cabeça de um jeito bem simples. Quando você vai fazer um aniversário, você emite lá 200 convites para os teus melhores amigos. Agora, você escolheu o garçom, você escolheu o buffet, o pessoal que vai servir o buffet, e você escolheu a doceira que vai preparar o bolo, os doces. Estes são escolhidos. Os convidados poderão não ir na festa, mas os escolhidos podem ter certeza que estão, porque é por intermédio daqueles escolhidos que servirão a mesa aos convidados. Então tem gente escolhida na Bíblia. Tem. O escolhido recebe uma tamanha chamada, uma tamanha revelação, que ele não consegue desviar. Ele ainda tem livre-arbítrio, mas a chamada, o poder da revelação é tão grande que o escolhido, como foi Paulo, por exemplo, ele é apedrejado e açoitado, mas não nega, por causa do poder da revelação. Então tem gente escolhida, 15% talvez 10%, o dízimo, mas estes são chamados por Deus para... Os escolhidos são usados para pregar para os chamados. E o chamado pode aceitar, pode não aceitar. Não sei se você entendeu, nem é propósito aqui da aula. Não é uma aula sobre soteriologia, não é uma aula sobre calvinismo ou arminianismo. No entanto, eu aproveito o ensejo para dar o meu parecer. Existe escolhido, tem vários textos. Mas eu não sou calvinismo, e sou contra o calvinismo, uma aberração. Tá? Eu fico com a palavra. Calvinismo diz que uma vez salvo, sempre salvo. Não, não é assim. Uma pessoa que pode estar na igreja, mas se ela apartar-se do caminho do Senhor, ir para as drogas, para o pecado, para a bebida alcoólica, para a prostituição, para o adultério, está em pecado e perde a salvação. A menos que reconcilie. Tá bom? Eu creio que isso é polêmico, no entanto, dei o meu parecer. Eu sei que não vai faltar um para colocar um comentário, porque isso, porque aquilo. Não, gente, eu expliquei de forma
Se você é calvinista, eu não vou tentar mudar você. Eu não. De jeito nenhum. Se a palavra não te muda, vou eu te mudar? Se você é calvinista, se você me rebater, não vou te responder, porque eu não quero entrar nessa briga. Tá? Estão brigando aí há 500 anos por causa disso. E Calvino está no céu, João Calvino, Armínio está no céu, e eu que não vou ficar perdendo tempo com essa discussão. Mas aquele que de forma humilde me pergunta e quer, eu dou o meu parecer com base nas Escrituras. Um ministério na plenitude do Espírito, depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito, isto é, ele foi batizado no Espírito Santo. Neste sentido, o livro de Atos revela que o ministério do apóstolo dos gentios recebeu uma unção especial do Espírito Santo. Foi um ministério marcado por pregação poderosa, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Com o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. É ele que confirma a palavra e a obra. Olha, queridos, podemos examinar aqui o capítulo 9. Eu sempre, em cada lição, eu gosto de fazer uma exegese em algum trecho da palavra, né? Que está sendo estudada. Então, temos aqui na tela o texto grego de Atos 9, 18. Por que não lermos antes o 17? Vamos colocar o 17, fazermos uma exegese aqui. Nós temos o texto hebraico, tá? Do versículo 17, que está aqui. Vaelech Hanania, vayavo Habaitá, vayashem et alaiv, vayomer Shaul. Olha aqui, ó. Olha aqui que importante. Para você, depois nós vamos estudar isso. Olha o nome hebraico, o nome original de Paulo. Era Shaul. Quem era Shaul? Porque Paulo, ele era da tribo de Benjamim, assim como o primeiro rei de Israel era Shaul, da tribo de Benjamim, Saul. Então, Paulo, que também era da tribo de Benjamim, o seu pai, colocou nele o nome do primeiro rei de Israel, que era da tribo de Benjamim, a saber, Saul. Então, o nome original de Paulo nem era Saulo, era Shaul, ou seja, Saul, tá bom? Então, aqui fica evidenciado. Rine, Ha'adon, Yeshua, o nome de Jesus em hebraico, Hanire, Eleicha, Baderech, Asher, Batá, Rená, Shelahani, Eleicha, Ki Tipakarna, Eineicha, Vetimale, Ruach, Hakodesh. Ou seja, olha que coisa linda, que coisa linda. Ou seja, e Ananias foi Rabaitá, ele entrou na casa, vai Hashem et Yadaiv, impôs as mãos sobre ele, e disse, ó, Vaiomer Shaul Ahi, e disse, Saulo, ou Shaul, irmão Shaul, Riné, Adon Yeshua, eis que o Senhor Yeshua, eis que o Senhor Jesus, Hanire, que apareceu Eleiha Baderer, que apareceu
que te apareceu no caminho a Shebatá, por onde vinhas, Rina Shelachani, me enviou, vim aqui, a mesma raiz da palavra apóstolo, né? É um enviado, Shelachani, ou seja, me enviou Eleiha. Para quê? Que te parcarná. Ou seja, aqui nós temos para que tornes, vamos aumentar, peraí, para que tornes a ver, Eineiha, os teus olhos, Vetimale, e seja cheio, aqui tem a palavra malê, cheio, do Ruach, do Espírito Hakodesh, do Espírito Santo. Então, o que nós temos aqui? O versículo 17, ele nos mostra Paulo sendo batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque em outros textos, por exemplo, em Atos 8:17, você pode ler, se colocava as mãos sobre uma pessoa para orar por ela, para que ela fosse cheia do Espírito. Então, não tem nada a ver de batismo em águas no verso 17. Impondo-lhes as mãos para que seja cheio do Espírito Santo. Ele impôs, orou e Paulo foi batizar com o Espírito Santo. Agora vamos para o próximo versículo 18. Versículo 18. Urrega naflu me'al einaiv kekars kaim vatipakar vaiakan vaitavel. Ou seja, ele caíram dos olhos como umas escamas e recebeu a vista, levantando-se foi batizado. Vaitavel. Aqui do grego anastas e baptiste, ou seja, ele foi batizado. No verso 17, ele foi batizado com o Espírito Santo ao receber a imposição de mãos, ainda que Lucas não tenha dito que ele falou em línguas, mas o contexto vai nos mostrar de Atos, o contexto remoto, o contexto do livro de Atos, que o próprio Paulo explica que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Ele mesmo disse em 1 Coríntios, capítulo 14, que ele falava em línguas mais do que todos vós. Agora, o versículo 18, levantando-se foi batizado, está se falando de batizado em água, porque ele não precisava se levantar para receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Não, ele foi levantando-se, foi para ser batizado em águas, tá bom? Beleza, vamos para o texto, vamos voltar para a lição, então fica aqui esse momento aí de exegese que nós aqui estudamos. Vamos aqui para o subtópico 3. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Na Bíblia vemos ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas. Abrão para Abraão, Jacó para Israel, como Jesus alterou o nome de Simão para Pedro. Vamos ver aqui. Entretanto, isso não se deu com o nome do apóstolo Paulo. Não há qualquer menção disso na Bíblia. Então, não houve uma mudança do nome de Paulo, gente. É uma questão linguística que nós já vamos ver. Não há qualquer menção disso na Bíblia. O que explica a mudança de ênfase no nome de Saulo para Paulo é a origem do apóstolo. O nome Saulo, aportuguesado de Saul, remonta à sua origem judaica, que vimos logo aqui, há poucos minutos, que o nome original de Paulo no hebraico é Shaul, é o nome de Paulo.
Paulo aportuguesado de Paulus em latim. Acontece que Paulo estava, ou Shaul, ele estava inserido num contexto do Império Romano, onde o latim era uma língua falada entre os romanos. Então, é uma questão de vernáculo. Ao chamar alguém de Shaul, em latim, virou Paulus, tá? Com o seu ministério. Então é tudo uma questão linguística, tá, pessoal? Paulus é do latim. Também tem Paulo no grego. Então como é que eu escrevo Shaul do hebraico, o equivalente no grego? É Paulo. Então, Paulus no latim. Então é só isso. O nome de Paulo não foi. Tá aqui, até a lição diz, ó, isso não se deu com o nome do Paulo. Paulo não teve nome transformado. É uma questão linguística. Com o ministério do apóstolo, como o ministério do apóstolo buscava alcançar os gentios, o nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas. Uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Não foi uma miragem nem uma ilusão de ótica. Mas Saulo viu realmente o Cristo ressurreto a quem ele perseguia. Essa visão gloriosa ofuscou seu orgulho ante as autoridades judaicas e foi definitiva para a vida daquele que mais tarde seria um embaixador de Cristo entre os gentios. Uma vocação inevitável para o apóstolo entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Qual era a vontade dele para Saulo? Torná-lo um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. Ou seja, Jesus não escolhe alguém, como eu falei no início aqui da aula. Deus, através, Jesus, o soberano, o divino, ele não escolhe alguém para que seja uma vergonha. Deus, quando faz isso, ele faz de uma forma cirúrgica, a ponto de que a pessoa a quem ele escolheu se torne uma arma secreta na propagação da sua palavra. Tá bom, amados? Não por acaso as várias cartas do apóstolo às igrejas plantadas por ele eram assim identificadas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é soberana, amados. O próprio Senhor Jesus disse: Pai, seja feita a tua vontade. É melhor obedecer à vontade de Deus do que a vontade do nosso ego, que é guiado pelas nossas paixões. Isso resultará em desastres para a nossa vida espiritual como um todo. No entanto, ao seguirmos a vontade de Deus, redundará em bênçãos para a nossa vida. O apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolos formada por Pedro, João e Tiago, ou por outros apóstolos de Cristo. O que prevaleceu foi a declaração de Jesus para Ananias: discípulo fiel de Cristo em Damasco, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido. Não está errado a palavra instrumento, tá? Não está errada. Algumas traduções traduziram por vaso, mas instrumento também está muito bem traduzido. O instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Percebam, amados, o seguinte: diante dos gentios. Já havia a igreja no primeiro século, ela era judaica. Era uma igreja formada por judeus
do território israelense, e essa igreja, ela precisava, a palavra e o evangelho precisavam ser difundidos por todos os rincões. E Deus, que sabe tudo, usou uma pessoa estratégica, Paulo, para levar o evangelho aos gentios. Ninguém melhor que ele poderia fazer isso. E fez com primazia. Ananias, com a autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus, numa visão, foi ao encontro de Saulo, na rua chamada Direita, e lá chegando, impôs as mãos sobre Saulo. A vocação mudou o rumo da vida de Saulo. De perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada. Deus chamou Saulo e o transformou no apóstolo, que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. A operação da graça salvadora na vida de Saulo promoveu uma mudança radical em sua vida. Foi Jesus quem o confrontou, o surpreendeu e o chamou pelo nome. Cristo ainda chama o ser humano para frutificar no reino de Deus. É necessário um encontro real com Cristo. Quando isso acontece, ele capacita o ser humano para o seu propósito. Assim aconteceu com Saulo. Então, tínhamos uma pessoa capacitadíssima, Shaul, ou seja, Paulo era formado na melhor escola rabínica da época, a escola de Hillel, que tinha por professor na época Gamaliel. Ele tinha uma formação bíblica espetacular. Ele tinha um homem que falava o hebraico, certamente por causa do culto na sinagoga, para a leitura das escrituras do Antigo Testamento, que era o que tinha na época o Tanar, o Antigo Testamento ou a Antiga Aliança. Um homem que sabia o latim, que sabia o grego, tanto que escreveu em textos, né, o Novo Testamento. Sabemos, pois, que nem tudo foi de sua mão, mas Paulo sabia o grego, sabia o hebraico, provavelmente o aramaico e o latim, porque o aramaico era a língua falada nos dias também entre o povo comum. Era um poliglota, era um homem sábio, de uma mente aberta para levar o evangelho além dos judeus, para o povo gentil. Vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. A ida para o deserto. O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. Eu concordo com isso, amados. Todo homem de Deus, eu vivo dizendo nos bastidores, ele é um homem que precisa viver no silêncio, muitas vezes. E eu, às vezes, digo que todo homem de Deus, ele é um pouco solitário, porque não terá com quem compartilhar algumas experiências, e às vezes a gente tem que ficar com Deus. Nosso momento de comunhão, de oração, de meditação, e passamos pelos desertos para crescer com Deus. Glória a Jesus. Em vez de ir a Jerusalém para aprender com os apóstolos, ele afastou-se dos judeus nas sinagogas, onde posteriormente passou a apresentar Cristo. Paulo tomou o caminho da Arábia, a sudoeste de Damasco, sob o domínio do rei Aretas. O apóstolo preferiu viver em um lugar, na região desértica da Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades, e ele era totalmente desconhecido. As lições do deserto. O apóstolo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois seu caminho seria de confrontos com dúvidas, oposição e rejeição.
Então foi para o deserto da Arábia e ficou 3 anos aproximadamente entre a sua conversão e o seu retorno a Jerusalém. Esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, suas crenças e convicções judaicas, confrontando-as com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Assim, Paulo se preparou para explicar sua vocação aos líderes da igreja em Jerusalém. Houve a preparação de Paulo. O início do ministério de alguém é um momento de muita oração, de muito jejum, de muita solidão, guardadas as devidas proporções. Longe de mim querer me comparar com o apóstolo Paulo. É uma diferença entre mim e ele abismal. Ele é o grande apóstolo Paulo. Mas muito que o Espírito de Deus fez acontecer com ele, faz acontecer com nós outros também. Eu lembro que o início do meu ministério, eu praticamente não pregava, mas eu orava muito. Não que eu não ore hoje. O nosso nome não ia para nenhum cartaz, a gente não recebia convite, mas a gente jejuava muito, orava muito, estudava muito. E não era convidado nem para fazer uma oração, muitas vezes. Nem para ler um texto da palavra. Mas foi um momento de preparação na minha vida, de solidão, de comunhão com Deus. E hoje, eu ainda sobrevivo muito daquela gordura que eu acumulei lá no início do ministério, aquela base ministerial. É isso que eu digo, por onde eu passo, quando falo para obreiros jovens, né? A base do ministério. E chegamos, vamos ver aqui, temos aqui, temos mais esse subponto aqui, subtópico 3. Mais lições no deserto. Saulo passou a usar seu nome romano Paulo, com o qual se tornou conhecido em seu ministério. É a questão da flexão, da atualização para os idiomas, né? Que eu falei anteriormente. Ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender, agora Paulo foi despido de toda a filosofia e religiosidade legalista do judaísmo. No deserto, ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo. Até hoje, não se ganha alma se não for simples. O evangelho é simples, a palavra é simples. E Deus usa homens simples. Deus não pode usar o arrogante. O arrogante, ele não dura muito. Que era preciso dominar suas paixões, substituindo-as pela alegria da salvação em Cristo. Ele também aprendeu que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. Verdade. O deserto de Deus trata com nossas vaidades, egoísmos, orgulhos. Por isso, Paulo descobre também, na experiência do silêncio e da solidão no deserto, era o que eu falava anteriormente, que as coisas de Deus são do modo como Ele quer e não como nós queremos. No deserto, Deus ensinou Paulo a ser o líder que ele precisava para expandir o seu reino. É no deserto da nossa existência que o Senhor Deus nos ensina a liderar, a trabalhar com pessoas. Ainda que no deserto não tenha tantas pessoas, né? Mas Deus nos prepara para quando lidarmos com o outro, a gente tem amor, seja mais quebrantado, mais misericordioso. A grande verdade que aprendemos nesta lição é que Deus não mudou o seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Para isso, Ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Verdade, Ele usa experiências dolorosas. A dor nos aguça. O sofrimento, ele é didático.
O sofrimento nos ensina e por isso sofremos. Por mais homem de Deus ou mulher de Deus que você seja, não está livre de ser tratado, aperfeiçoado, lapidado por Deus. É ali que ele nos forja, para que estejamos aguçados para ouvir a sua voz. Tente responder a essas 5 perguntas que aqui temos sobre a lição de hoje, e assim você vai recapitulando até para tirar a prova se você realmente entendeu a lição, ficou alguma dúvida, assista de novo, pause o vídeo, retorne. Eu agradeço a sua companhia e convidando você para a próxima semana, lição de número 5, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Obrigado por ter você aqui conosco, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.